Graça e paz, amados. Mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez para louvar e adorar o nome santo do Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Às vezes nós não temos muito tempo para observar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas, meu amado, minha amada, só o fato de você estar respirando, de você ter um teto, de repente você está jantando ou acabou de jantar, de você saber que seus parentes estão todos bem. É bênção. De repente, eu perdi um parente, eu também já perdi vários, mas estou aqui e o Senhor me segurou. Quem não perdeu? Na verdade, se você analisar bem, nós não somos eternos aqui. Nós somos eternos sim, mas nós teremos a nossa vida, a nossa verdadeira vida lá na glória com o Senhor. Então, nós não devemos nos preocupar muito em ficar aqui, em estar aqui, né? Fazer o melhor, a vontade do Senhor aqui, porque um dia iremos com Ele e Jesus breve virá. Tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores. O Senhor breve virá. Está acontecendo de tudo, até ventania mais do normal, acontecendo cada coisa. Gripe, agora é a gripe que é gripe suína, que está vindo a gripe suína, mas o Senhor é muito maior do que qualquer gripe, qualquer pandemia. O Senhor é muito maior que tudo isso. O negócio é nós focarmos nossa vida no Senhor, acreditar que Ele cuidará dos nossos, e assim estaremos bem, estaremos muito bem nas mãos do Senhor. Amém? Você quer orar? Junte seus parentes, seus familiares, seus amigos, ou você mesma. De repente você está só, fala, mas olha, não tenho ninguém, não tem problema. Você tem Deus, então você tem tudo. Porque quem tem Deus tem tudo. Então você tem tudo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez eu quero te agradecer. Agradecer ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade de falar contigo, Pai. Oh Deus bendito, grata sou ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na história das nossas vidas. Grata sou ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nessa igreja, na vida do pastor Luciano, pastor Ivani, na vida de cada um dos membros deste lugar, ó Pai. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai amado e santo, eu peço ao Senhor que neste momento visite cada lar, cada uma das pessoas que estão assistindo esta live, ó Deus. Que o Senhor venha colocar suas bênçãos santas sobre a vida de cada um deles. Onde precisar de paz, Pai, que o Senhor entre com a sua paz, com o seu renovo. Cuide de cada casamento, de cada criança. Cuide, Senhor, de cada médico, enfermeiro, qualquer uma das pessoas que trabalham na área da saúde. Papai amado, cuida dos nossos governantes, ó Deus. Põe suas mãos santas sobre cada uma das pessoas que colocaram seus nomes neste caderno, Pai. Oh Deus querido, em nome santo do Senhor Jesus, onde precisar de cura, o Senhor entre com cura. Onde precisar de um renovo, Pai, que o Senhor venha auxiliar, fortalecer e renovar os teus, ó Deus. Onde precisar de um conserto, de uma conversão, ó Pai, que o Senhor venha se achegar aos teus filhos, ó Deus querido. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor pela vida do pastor Luciano, pastor Ivani, pela vida da pretinha que está ali sentada. Ó Deus querido, em nome santo do Senhor, abençoa cada lar. Abençoa, Senhor, o esposo da preta, o Cláudio, a Raquel, a pequena. Ó Deus querido, toma em suas mãos cada um desses familiares. Papai amado, no quintal da preta tem vários familiares. Abraça cada um deles, Deus. Ó Senhor amado, toma em suas mãos. O pequeno Danilo, o pequeno Nicolas fez 2 aninhos ontem. Que coisa linda, meu Deus. Que príncipe, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor olha para ele, vendo ele com cara de príncipe mesmo, tão inteligente, tão sábio. Ó Deus querido, abraça aquela vida, para que ele o tempo todo esteja com o Senhor, ó Pai. Abençoa de forma especial cada um dos nossos familiares.
Eu louvo ao Senhor e agradeço porque o Senhor curou todos os meus que ficaram com coronavírus, Deus querido. Eu louvo ao Senhor por cada uma das pessoas que nem conheço, de tantos amigos, a vida da Marli, Pai. O Senhor poupou a Marli. Oh Deus bendito, eu louvo ao Senhor por tudo. O Senhor tem poupado a vida da Desidera, Pai. Louvado seja o seu nome. Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na história das nossas vidas. Eu peço ao Senhor que continue dando saúde a Leia, que tire aquela febre, esses sintomas do coronavírus que ficaram no corpo dela, que o Senhor venha restaurar por completo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pedido deste caderno, por cada pessoa que acreditou que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa, e nós sabemos que o Senhor pode tudo, nós que somos falhos, fracos, mas sabemos que o Senhor pode tudo, Pai. Portanto, nós entregamos tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos em suas mãos, porque sabemos que é a melhor mão que tem. Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Horrível. A graça e a paz, nós sejamos disto aos irmãos e irmãs que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois. Amém. Estamos aqui de novo, nosso culto de estudo da palavra de Deus, onde nós vamos falar da palavra, né? Especificamente, né? Não sei. Porém, hoje a gente tem um tema, né? Para nós nos debruçarmos, né? Desse tema e, enfim, e buscarmos conhecer mais o nosso Deus aí dentro dessa. Amém, povo de Deus? Bom, antes de começar os slides aqui, que são bem pouquinhos, mas eu espero que a gente consiga entrar bem fundo no assunto, né? Eu queria avisar os irmãos que, como eu falei no domingo, né, sobre o procedimento da ceia, a ceia acontecerá da mesma forma como foram as anteriores. Nós entregaremos kits para alguns irmãos que não estão vindo ao culto, que não, né, por conta da quarentena, preferem estar em casa e não podem estar aqui conosco porque a lotação da igreja tem sido menos da metade, né? Porém, até o sábado a gente define agora como vai ser a estratégia da entrega, né? Vai ser entregue até o sábado, com certeza. Até sábado chega aí na tua mão, você que vai receber em casa. Na verdade, acho que a gente vai entregar para todo mundo, né? Mesmo para os irmãos que virão no domingo, né? Porque vai ter o culto com a quantidade reduzida de pessoas, aqui dentro com espaçamento de 1,5 metro, de cadeira para cadeira, com álcool em gel para tudo que é lado, e no mês que vem a gente já vai ter o termômetro para medir a temperatura dos irmãos na porta também, né? Em nome de Jesus, para o mês que vem já tá provisionado. Amém? Enfim, você que tem sintomas de gripe, tosse, febre, né, peito chiando, essas coisas assim, não pode vir. Amém? Vai ter que ficar em casa. Agora, se você tem uma rinite alérgica de pelo de gato, de poeira, de máscara, que nem eu, né? Eu peguei essas máscaras que só Deus na minha vida, só Deus para ter misericórdia, minha irmã, que eu passo com essa, a Ivani sabe o que eu estou falando, que eu peguei de ficar usando esse negócio. Mas enfim, você pode vir, você que não tem sintoma nenhum, que está bem, pode vir em nome de Jesus, que não tem o sintoma da rinite lá. Bom, enfim, eu só peço uma coisa aos irmãos, que à medida em que vocês tiverem certeza da sua presença no culto domingo, manda uma confirmaçãozinha no grupo família, sabe, grupo família? E eu vou pedir outra coisa aos irmãos então agora, como eu ia falar que eu ganho para isso, mas não ganho. Mas enfim, eu sou o chato, irmãos. Então como eu sou o chato da história, da essência,
Eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, libera para nós aí esses dias aí o grupo lá. Por favor, não fiquem postando vídeos de motivacional, de criação, enfim, gatinho dando bom dia, né? Enfim, florzinha. Meu irmão, libera pra gente o grupo lá, pra gente poder se comunicar, porque aí, né, para que os irmãos possam ver também, né, quem está confirmando presença, para de repente algum irmão, né, quer saber quantos já foram, enfim. Vamos trabalhar com o nosso grupo e nós, eu, pastor Ivani, muito provavelmente seremos nós que vamos entregar os kits. Nós gostaríamos de ter comunicação com a igreja também, né? E a maioria dos irmãos, se não todos, estão no grupo família. Então, quando a gente mandar, o irmão tá em casa aí, dá um ok, né? No sábado, para o irmão saber, para a gente saber se passa lá na casa do abençoado, né? Então, assim, não estou pedindo para você parar de postar, tá? Não é isso não, em nome de Jesus. Só vou pedir para os irmãos, para a gente moderar nesses dias, porque às vezes, eu estava conversando mesmo, ontem estava conversando com o irmão aqui, vizinho nosso, e ele falando assim, pô pastor, eu quero acompanhar, tal, mas às vezes chega muita coisa, a gente não tem tempo de ver tudo, as mensagens de todo mundo, tal. Às vezes os irmãos estão inspirados, colocam 3, 4 versículos da Bíblia, cada um posta um. Meu irmão, deixa isso para terça-feira na célula, amém? Na terça-feira na célula você pode fazer isso aí, mas ninguém fez, né? Mas enfim, deixa ali o espacinho que a gente vai se comunicar nesse grupo, nesse final de semana. Tá dando umas cortadinhas no meu microfone aqui, mas qualquer coisa eu troco, não fica despreocupado, tá bom? Bom, no mais, é isso. Ceia do Senhor, domingo, estaremos aqui para a glória do nome do Senhor, se o Senhor não voltar e se Ele permitir, né? Caso contrário, se Ele voltar, nós nos veremos na glória, né? E se não voltar, nós estaremos aqui. No sábado, tem transmissão, se o Senhor permitir também, né? E se Ele não voltar também, e outra, e se nós conseguirmos chegar a tempo. Porque como eu venho aqui à igreja transmitir normalmente, né? Eu venho sem o grupo dos obreiros, enfim, nós estaremos fazendo entrega dos kits. Se o tempo for cabível, a gente faz. Amém? Bom, que eu me lembre, são esses os avisos. Eu peço a vocês que fiquem atentos ao estudo hoje e participem em nome de Jesus. Você que está aí, que eu sei tem algumas pessoas já assistindo aí o culto, a live, quiser mandar um abraço aí, ó, tá a pastora Dalva, a Cida aqui de Amador, né, a Preta, e a pastora Ivani. Se quiser mandar um abraço aí, um abraço carinhoso, um salve para as irmãs, fique à vontade. A pastora está falando graça e paz lá do outro lado do mundo lá. E a gente, enfim. Eu preciso descobrir qual é o microfone, mas enfim. Só um minutinho, igreja, que a gente chega lá, viu? Aleluia. Achei. É isso mesmo. Se falhar, já pega o outro ali. Bom, o tema de hoje é muito... Eu falei até, o Vitor falou para mim que vai trabalhar até as 22. E eu falei, pô, que pena que você vai... Porque é legal quando a gente está... Pronto, irmãos, resolvido o problema. Fica cortando ali o negócio, não fica? Então tá feio demais, peraí. Sem cair em cima da mesa. Aleluia. Som. Sem cair em cima da mesa, já resolvido o problema. Então, eu falei pro Vitor que hoje nós vamos mexer até certo ponto num vespeiro. Amém, irmã? Mesmo texto do Paulo que nós vamos estudar, falando de alimento, falando de fé, chamando algumas pessoas de fracos, outros não, a gente não vai entrar nesse mérito, nós vamos falar de outro aspecto, mas eu acho que a gente vai acabar passando ali, dando uma passadinha no texto, porque não tem jeito de falar disso sem entrar no contexto do que ele falou. Amém? Bom, o tema de hoje é esse, ó. Não faça seu irmão tropeçar. Amém? Quem nunca fez ninguém tropeçar, dá um glória a Deus, né? Amém? Será que não? Bom, a gente fica pensando, mas como assim? Bom, você já vai saber. E aí você pode dar o glória a Deus se você não atrasado mesmo, que não tem problema. Deus recebe glória a todo instante. Amém? Nós vamos entender dentro da palavra de Deus
E em alguns pontos de vista que eu coloquei aqui, para a gente pensar, o que é fazer o irmão tropeçar. Amém? Vamos para o texto então, em nome de Jesus. Gostaram da imagem lá, ó, da pedrinha lá no asfalto? Isso aí, ó, já pensou? Você vai andando e de repente... deixa eu fazer uma pergunta. Como não tem ninguém, eu vou perguntar assim mesmo, né? Tem ninguém lá atrás, tá? Para as irmãs aqui, eu acho que todo mundo já passou com uma situação parecida, né? Você já teve aquela experiência de tropeçar e levantar que nem um ninja, assim, sabe? Pensando que ninguém viu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando você tropeça ou escorrega na rua, sempre tem alguém que vê. É impossível ninguém ver. Algumas pessoas mais educadas, elas fingem que não viram, né? A não ser que você caia. E aí a pessoa chega com vontade de rir, né? Perguntando, você tá bem? Se machucou? Aí você fala, não, tô legal. Aí solta a risada, né? Ou se for um amigo íntimo, uma pessoa próxima, normalmente ri primeiro, depois ajuda, né? Amém, pessoal? Mas esse tropeçar da Bíblia é como ver alguém tentando caminhar em Cristo, tentando seguir adiante, e aí vai um abençoado e coloca alguma coisa na vida dessa pessoa, pelo falar, pelo agir, de modo que a pessoa acabe tropeçando naquilo que foi dito e cometa às vezes um deslize, ou às vezes até desanime, ou saia da fé, né? Porque é como, nós vamos entrar já nesses pontos aí, não quero adiantar muito não, mas assim, eu conheço na minha vida, no pouco tempo que eu tenho de ministério, eu já vi muita gente que se afastou da igreja, às vezes por conta de coisas que falaram, né? A pessoa chegou lá achando que estava fazendo algo de bom, na verdade estava fazendo de mal. Amém, pessoal? Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas se você nunca escorregou na rua, nunca tropeçou, eu não estou amaldiçoando ninguém não, mas um dia chega, né? Todo mundo tropeça um dia. Amém, pessoal? É igual quando nós tínhamos umas cadeiras mais antigas aqui na igreja, e elas começaram a quebrar, começaram a estalar, né? E aí, uma vez quebrou uma comigo assim, eu estava sentado bem na frente assim, aí daquelas antiguinhas, tá, pessoal? As mais novas não quebram não, né? Senão o povo fica com medo de sentar. E aí o que acontece? Aí a hora que estalou e a perninha abriu assim, eu já não sou meio, né? Não sou pequeno. Eu já me virei, levantei. Se fosse um culto pentecostal, eu já saía girando, que é para dar uma disfarçada, né, irmão? Já cortando cana, né? Que só glória. Né? Mas aí tive que pegar a cadeira quebrada de qualquer jeito. Todo mundo vê, amém, irmão? E não adianta, por mais que não seja culpa sua, o tropeçar, o escorregar, você sempre sente um receiozinho, fala, poxa vida, né? É culpa minha, não é? Fica com vergonha, uma vergonha causada que não é sua, na verdade. Uma vergonha que às vezes as pessoas impõem. Amém? Todo mundo entende isso, né? Uma vergonha imposta por outra pessoa. Vamos para o texto em nome de Jesus? Vamos lá, o texto é Romanos 14, 13. Está bem grandão, talvez os irmãos em casa até conseguem ler daí, da telinha mesmo. Ó, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém. Ó, é o seguinte, tem alguns pontos muito interessantes nesse versículo que eu já vou começar a esmiuçar junto com os irmãos e irmãs agora. Por exemplo, quando Paulo fala assim, ó, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, tá? O Paulo não está falando dos hereges. Por exemplo, aqueles que produziam e falavam heresias no meio da igreja. O Paulo era bem categórico, ele já apontava e dava até nome. Tem os nomes nas cartas do Paulo ali, falando, ó, fulano, fulano e fulano, esses caras são sem vergonha, são safados, tá mais ou menos assim. Amém, pessoal? Se você ler com atenção, você vai entender, né? Agora, em relação aos irmãos, né, que ele está falando, é porque nesse texto de Romanos 14, o primeiro versículo, se eu não me engano, e o segundo, ele trata um assunto. Acho que é no primeiro ou no segundo? Vamos ler. Espera aí, irmão. Vou achar aqui.
rapidinho, acha a sua Bíblia aí, na sua casa. Vamos ler em nome de Jesus. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eita Deus! Eu falei que ia mexer no vespeiro, né, meu irmão? Então, o Paulo chama de fé fraca aqueles que fazem distinção de alimentos. Por quê? Porque entre os irmãos romanos, de Corinto, da Galácia, de todos os lugares, tinham irmãos nossos que foram convertidos na pregação dentro de uma sinagoga de judeus. E esses irmãos se converteram ao Cristo Salvador, ao Messias. Porém, como Pedro, como João, como Tiago e outros, mantiveram alguns costumes judeus. Amém? Por isso que em Atos dos Apóstolos, ou do capítulo, eu não lembro se é o 9, sei lá qualquer, que fala que o Pedro e o João estavam indo para o templo orar na hora nona, né? Que é mais ou menos a tardezinha. E eles estavam indo fazer o quê? Que templo? Que igreja é essa? Se o Pedro já era apóstolo de Cristo, pastora Dalva, o que ele estava fazendo lá no templo? Ele devia estar pregando a palavra em algum lugar, né? Não, eles mantiveram alguns costumes e eles ainda compareciam nas sinagogas. Inclusive, como era costume, que eu falei aqui outro dia no estudo, era costume entre os irmãos, né? Entre os judeus, quando alguém chegava numa sinagoga e era uma pessoa da comunidade judaica, eles ofereciam a oportunidade para aquela pessoa ler o texto da Torá, ou de um livro sagrado que eles tivessem lá, não sei qual que é da época, mas enfim. Então o Pedro frequentava as sinagogas, frequentava os templos, e quando lhe davam as oportunidades, provavelmente ele falava de Jesus, assim como Paulo. Se nós encontrarmos as viagens do Paulo por aquela redondeza, você vai ver que ele pregou na maioria das sinagogas daquela região toda. Então ele se infiltrava no meio do culto dos judeus, e na hora da pregação, o cara falava assim: quem gostaria de ler o texto sagrado para nós? Aí o cara, eu quero, tá, eu vou lá. Aí o Paulo ia lá e começava a falar: isso aqui, não sei o que. Então, aí Jesus que nasceu não sei aonde, ressuscitou, tal. E todo mundo pegava ele e quebrava ele depois. Amém? Normalmente era assim. Mas enfim, em alguns lugares ele convertia algumas pessoas, né, pela pregação. É por isso que entre os irmãos judeus alguns costumes foram preservados. O Paulo diz no capítulo anterior, né, que está escrito lá bem claramente: nós obedecemos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, enfim. E ele fala que todos esses mandamentos são resumidos no mandamento do Senhor, que falou para amar o teu próximo, porque aquele que ama não produz o mal, porque o amor não é mal. Amém, igreja? É isso que ele fala aí. Aí o que acontece? No versículo seguinte, no capítulo seguinte desse livro, ele começa a narrar essa história, esse confronto que existe entre os judeus que estão praticando o cristianismo e judaísmo e os novos convertidos gentios romanos, né? Porque os romanos não eram admitidos dentro das sinagogas e vice-versa, os judeus também não entravam nos templos dos romanos. Havia uma certa confusão nessa parte com a igreja romana, porque até onde tudo indica, não foi o Paulo que fundou a igreja de Roma, nem o Pedro, sabia disso? Não, foram próprios irmãos que estavam em Jerusalém no acontecimento de Jesus e no advento do Espírito Santo ali, né, em Atos dos Apóstolos. E alguns dessas pessoas acabaram viajando para as regiões e falando de Jesus mesmo sem apóstolo. Bem, sabiam disso? É um negócio louco, porque muita gente acha que a fé está enraizada na pessoa, né? Tipo, o Pedro é o chefe da igreja, o Paulo é o chefe da igreja dos gentios. Não, na verdade espalhou o cristianismo de uma forma que ficou até sem controle, tanto que o Pedro foi obrigado, depois de um tempo, a chamar ali algumas pessoas para perto e fazer um concílio na igreja de Jerusalém, onde o Tiago, irmão de Jesus, era o pastor que cuidava. E aí o que acontece? O Paulo, tendo contato com os romanos através de carta, já alerta os irmãos, fala assim: entre vocês tem algumas pessoas aí que são meio fracos na fé, porque eles acham que não podem comer carne, que não pode comer não sei o que, por causa do sangue, por causa não sei o que, e aí eles têm uma fé mais ou menos. Então, quem acha que não pode comer, come só legume mesmo, né? Mas quem tem a fé forte, por que ele falou assim? Por que ele falou assim?
Fazendo igual o negócio do Cruvinela. Ele falou assim porque o Paulo entende que a tua salvação e o amor de Deus não estão parametrizados nem pautados por aquilo que você come ou deixa de comer. Você foi batizado, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Não é um grão de arroz que vai te condenar, não é um pedaço de carne que vai te condenar ao inferno. Entendeu? Amém, pessoal? E aí o que acontece? É óbvio que isso causou um rebuliço lá no meio dos apóstolos e não é nosso tema hoje. E aí é por causa disso que nós vamos acabar encontrando Atos dos Apóstolos. Eu esqueci o capítulo, que eu não estava me preparando para isso, mas enfim, lembrei agora. Onde há o concílio de Jerusalém que eu falei, e lá o Pedro fala para os gentios, escreve uma carta para os gentios e fala: leve isso aqui para as igrejas aí dos gentios. Coube a nós, fez saber o Espírito Santo que nós devemos nos abster das comidas sacrificadas a ídolos, da carne sufocada, do sangue dos animais e todo tipo de cerimônia idólatra. São essas coisas que o Espírito fez saber o apóstolo Pedro e os demais, e eles compartilharam da fé judaica para a fé cristã. Amém, pastora Dalva? Louco esse negócio, né? Por conta de comida os caras estavam brigando, e aí eles foram orar. Falaram assim: não, vamos orar, vamos buscar do Espírito Santo. Então Pedro mandou o recado, falou: abstenham-se das coisas sacrificadas a ídolos, dentre elas a carne sufocada, né? E o sangue do animal que é derramado lá no sacrifício. Todos entendem isso, pessoal? Há uma discussão, né, teológica, e não é muito grande, porque a maioria concorda em não comer sangue, né? A maioria dos cristãos concorda em não comer sangue, né? Porque está escrito lá em Atos. Porém, a Bíblia diz categoricamente que é o sangue sacrificado a ídolos, né? Então, assim, como eu nunca comi sangue, eu prefiro não entrar nessa briga, né? É porque existe uma questão cultural. Por exemplo, eu estava falando para os irmãos uma vez que eu estava vendo um documentário no Discovery Channel, e eles filmaram o dia a dia de uma tribo na África que, para poder levar o gado deles, as vacas deles para comer, eles precisavam viajar vários dias, irmão, sabe? Até chegar numa montanha onde é bem verdinho, onde tem mato, onde tem capim, aí elas vão poder comer, porque onde a tribo deles estão lá, não tem pasto. E aí nessa viagem, a única coisa que esses pastores comem, e esses pastores são os membros dessa tribo africana, é sangue de vaca ou de boi misturado com leite. Eles drenam ali um pouquinho do sangue do pescoço da vaca dentro de uma cumbuca grandona assim, com um pouco do leite que é tirado da vaca, chacoalha tudo e manda para dentro. É o único alimento deles. Então, aí agora vamos lá, vamos mexer um pouquinho, vamos mexer a primeira vez no vespeiro, né? E se vai um missionário com eles lá pregar o evangelho, né? Aí eu fui lá, a pastora Dalva, né, algum dos obreiros da igreja aqui, vai lá em missão, e tem que entrar na cultura deles, tem que interagir, né? Tem que entrar junto lá, participar das coisas, comer as mesmas comidas, vestir a mesma roupa, se tiver, enfim, a gente come todo mundo junto aqui na mesma bacia, tem que comer lá com a mãozona, igual lá nos desertos lá da Jordânia, da Síria, que se você for convidado para comer, né, as mulheres não, porque as mulheres ficam separadas dos homens, mas assim, se for convidado para comer junto com o chefe da tribo, irmão, eles botam tudo dentro de uma baciona. Eu vi na TV também aquele cara careca lá, tudo dentro de uma bacia, e você vai com a mão e faz os capitão lá aperta assim, ó, e ó, vai você não tem né? Você não tem um garfinho, uma faca aí para me emprestar, os caras te expulsam da tribo. Fala: meu, vai embora, você não está querendo fazer comunhão com a gente. Vai ser o próximo jantar. Então, o próximo a ser comida é você. Então, não, meu irmão, entenda, se você vai participar da cultura deles, você tem que fazer o que eles fazem. E aí? E se vai um missionário lá e o cara fala assim: tá na hora do rango, vamos comer, né? Aí o missionário todo feliz, ufa, tá morrendo de fome. Aí chega o cara e passa lá o leite com o sangue. Toma aí. Será que ele bebe? Eu acho que tem que beber. No primeiro dia pode que ele mas no segundo em diante, ele vai beber mais. Aí a fome bate, né?
começa a apertar, o irmão fala, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou jejuar, eu vou orar ao Senhor, Deus vai mandar o maná do céu. Não vai não, esquece, fica tranquilo. Isso aí já, o maná do céu hoje nosso é a palavra, né? Do povo do deserto foi o pão, mas o nosso pão é Jesus. Ele falou, eu sou o pão que veio do céu. Amém? Agora já era maná, você não vai experimentar não. Enfim, aí o que aconteceu? O Paulo chega e fala para os irmãos, chama esse povo de fraco. Fala assim, ó, quem é mais fraco? Faz distinção entre dias, entre comida, entre, enfim, datas específicas. Mas quem é forte na fé, não faz não. Vai lá e participa, porque a tua salvação independe disso. Amém, pessoal? Tudo bem? Tem pessoas assistindo aí para participar. Quiser participar, fica à vontade. Fazer pergunta também, ainda dá tempo, ó. Vou correr um pouquinho porque a hora voa. A gente começou a orar aqui na igreja, era mais ou menos 8h20. Foi quando eu consegui terminar de arrumar aqui a parafernália toda. O computador está aqui, o celular ali, o som lá. Enfim, e a gente orou, ouvimos uns louvores agora. E começamos aqui 9 e pouquinho, já está quase no final. Tudo bem até aí, pessoal? Então, quando Paulo fala sobre isso aqui, ele está abordando um assunto muito mais complexo, muito maior. Não é só sobre comida, é sobre em que está embasada a sua fé, em que está firmada a sua fé. Lembra do estudo do sábado, a palavra do sábado? Enraizado no Senhor. Quem está enraizado no Senhor mesmo, ou está enraizado em culturas, né? Mas na semana tal não pode comer carne, porque aí eu falo, não, meu irmão, isso não tem nada a ver. Aí o cara fica bravo com você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós não somos romanistas, nós somos cristãos, né? De fé evangélica, né? Somos evangélicos. Aquele que é romanista, chega na semana chamada Semana Santa, ele não come carne, né? Ele procura, né, se abster ali. Deixa eu colocar um ponto, tá, nisso aí, uma observação minha. Existem dois lados dessa história, que no meu ponto de vista, por exemplo, existe um lado que eu admiro, que é das pessoas que realmente conseguem respeitar o período da quaresma. Eu admiro, sabe, irmã? Porque às vezes você conclama um jejum com a igreja de 2 horas e ninguém faz. E tem muito daqueles lá que não sabem nem o que estão fazendo, que ficam 40 dias se abstendo de coisas. Não é interessante? Não é bonito? É bonito, a gente tem que reconhecer. É igual os muçulmanos, que no mês do Ramadã, que acho que é o mês agora, o mês do Ramadã, o jejum deles é de 12 horas, meu querido. 12 horas sem comer. E não é dormindo, não, que nem alguns jejuns aí que eu conheço. Você vai jejuar da meia-noite até 6 da manhã. Que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tem igreja que faz círculo de oração e dá o relógio de oração para o povo. Você vai levantar às 3 da manhã e vai orar até às 3h15. Fulano vai levantar que 3h15 vai orar. Que isso, gente? Que pouca vergonha, né? Os crentes têm que fazer o seguinte, meu. Estamos no propósito de oração. É o seguinte, eu vou passar de jejum o meu dia todo, só vou comer à noite antes de dormir. Você não acha certo, mano? Aí, às vezes as pessoas perguntam pra gente como fazer jejum, né? Aí a gente fala, se abstém de alimento e se consagra a Deus. Porque jejum sem consagração não é jejum, é só passar fome, né? Então assim, se abstém do alimento físico, a bebida, o café, sei lá o que, e do tempo que você ficar sem comer, fique meditando em Deus, né? E aí os muçulmanos conseguem fazer isso no Ramadã, né? Os cristãos têm dificuldade. Os romanistas fazem na quaresma, só na quaresma também. Depois o resto do ano é carnaval, né? É só festa, né? Que é o lado que eu não admiro, porque a pessoa fala assim, mas não pode comer carne, por quê? Aí você vai pesquisar na história, por que não pode comer carne? E a gente descobre que não é nenhuma doutrina bíblica, que não está na Bíblia. Primeiro, para os irmãos que gostam de comer peixe nessa semana, igual o nosso irmãozinho lá que falou pra gente lá, eu vou te entregar, hein? Falou pra gente lá, quando a gente estava no estudo, não, pastor, não, mas dá vontade de comer um peixinho, né? Porque tá mais barato. Eu falei, não, senhor, na Semana Santa o peixe é mais caro, filho. É quando o peixe fica mais caro.
Que mais barato o que, rapaz? Isso é conversa. Não, meu irmão. Tá, sabe por que as pessoas não comem carne? Porque Agostinho de Hipona, que foi um dos pensadores cristãos, criadores da teologia moderna, ele entendeu que a carne vermelha tem a ver com luxúria, com prazer sexual. E aí ele entendeu e criou essa doutrina, que na época da quaresma, ou da Semana Santa, o homem e a mulher têm que se abster de qualquer coisa que lembre luxúrias, inclusive a carne vermelha, porque a carne vermelha dá prazer. Aí o cara falou, meu, você tá maluco, cara? Né? Com todo respeito, Agostinho, né? Você tá doido, meu irmão? Quem é que fica com... É gostoso comer porque mata a fome, e o carnívoro gosta mesmo de carne, né? E então, mas não tem nada a ver com coisa santa. Amém, pessoal? Eu acho que esse pensamento, é uma teoria, foi formulado, obviamente, com estudos, com base em alguns comentários do apóstolo Paulo, porque o Paulo fala nesse capítulo aí, fala, ó, se você, o que você comer escandaliza teu irmão, não come, cara, sabe? Se você comer um churrasco na sua casa e teu irmão ficar, nossa, em plena época de pandemia, todo mundo sem dinheiro, né? Mais da metade da população que precisava não recebeu auxílio emergencial, a Cida está fazendo churrasco na casa dela e nem convidou, né? Tô brincando, tá, Cida? Né? Aí o irmão fala que fica escandalizado, ó, tá vendo? Que esbanjação, meu Deus, esbanjamento, né? Tem que errar, né? Enfim, que coisa horrível, tem tanta gente sem carne. Então, meu irmão, evita. Faz lá o bife frito mesmo na frigideira lá e come dentro da sua casa, tranquilo, né? Quer tomar lá o seu suco de laranja, de maracujá, toma lá tranquilo dentro da sua casa. Não precisa ficar postando no Facebook para ninguém ver, não, né? O cara não vai fazer coisa errada, ainda posta no Facebook. Né, irmão? Né? Ovo cozido, é uma maravilha, ovo cozido, meu irmão. Bom, e aí o que acontece? Por isso que o Paulo fala, portanto deixemos de julgar uns aos outros. Vamos fazer o seguinte, nós estamos falando de irmãos, de pessoas que, por exemplo, que têm o hábito de comer saladas e eu como carne. Então não vamos julgar o irmão por isso, por coisa pequena, sabe, por bobeira. Se for para julgar, vamos julgar para valer, né? Tipo assim, tá fazendo besteira, tá pregando heresia, tá cometendo adultério, pode apontar o dedo, entre aspas, tá, igreja do Senhor? Não chega aqui na igreja falando, ó, pastor, quero contar um testemunho. Aí você chega e passa o microfone, irmão. Então, pastor, eu vi o fulano assim. Não, meu irmão, não faz isso. Amém? Põe ele em oração, coloca nas mãos de Deus, né? E se for o teu esposo, tua esposa, chama o ministério dos pastores e conversa em particular. Amém? Enfim, aí ele fala, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. Vamos lá para o próximo slide. O próximo slide. Querer o bem versus fazer o bem. Amém? Como assim? Agora nós vamos entender algumas pedras de tropeço. Como as pessoas colocam pedras de tropeço no caminho dos crentes. Tanto de crentes novos como crentes antigos. Crentes mais velhos, crentes mais experientes. Primeiro deixa eu comentar o tema ali do título do slide. Às vezes a gente quer fazer o bem, né? E querer fazer o bem e fazer o bem são duas coisas totalmente diferentes. Nós estávamos falando de carne. Quer ver uma coisa que a pessoa quer fazer o bem, mas faz um mal danado? Por exemplo, a pastora Ivani me chamou para almoçar lá na casa dela, né? Aí beleza. Aí ela sabe, né, que eu sou carnívoro, que eu como e gosto de carne com gordura, sabe? Essas coisas que todo mundo que come carne gosta, não é mesmo? Tá dando fome o negócio, hein? Aí o que acontece, meu irmão, minha irmã que está em casa? A pastora Ivani, querendo o meu bem, né? Querendo que eu não fique com colesterol alto, que eu engorde, porque eu sou muito, né? Enfim, ela não quer. Então o que ela faz? Ela vai lá e corta um pepininho, um chuchu e não sei o que, e tá todo mundo comendo carne, e ela chega em mim e fala, olha, para você eu vou servir salada, porque eu quero o seu bem. Quantos entenderam isso aí? Levanta a mão. Com que cara você ia ficar, meu irmão, se você fosse no churrasco e a pessoa serve saladinha para você e fala assim, porque eu quero teu bem. Olha, até tocou ali o trequinho.
Aí ou a pessoa vai lá e tira a gordurinha da carne e fala assim, não pode comer gordura. Fala, mas eu gosto. Meu Deus, estou comendo gordura minha vida inteira. Deus permitiu, meu irmão. Eu estou brincando, tá, irmãos? Brincando não, estou alegorizando. Você está entendendo, Mandal? É que eu não quis pegar pesado ali. Sabe, que tem gente que querendo fazer o bem, faz cada besteira. Sabe, se mete na vida das pessoas, né? Comete excessos, exatamente, né? Faz cada coisa terrível. E aí separa casais, separa família, separa ministério, querendo fazer o bem, né? Exatamente, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero o bem dessa pessoa. Aí começa a julgar a pessoa pelos seus parâmetros, da forma como você julga a tua vida, aquilo que você acha que em você é certo, que você tem feito certo, que você tem produzido, né? E às vezes, meu irmão, aquilo que a gente está produzindo nem está agradando a Deus. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Às vezes a gente nem está agradando a Deus, e a gente acha que fazendo aquilo, a gente ainda fala para a pessoa, faz igual eu. Oxi, né? Que nem nessa época de pandemia aí. Aí o fulano fala assim para a pastora Dalva, fala, não, pode ter medo desse negócio, não, isso aí é coisa do demônio, tem que repreender, a gente tem que ir para culto mesmo, vamos para o monte, vamos não sei aonde. Aí o cara vai lá e, não, eu acho que está certo, está entendendo isso? Eu acho que está certo, porque eu faço assim. Aí vira para você e fala, faz igual eu, né? E aí se o outro não faz, ele começa a criticar. Tá vendo porque sua vida não tem vitória? Olha a palavra do crente que o crente gosta, né? Tá vendo que sua vida não tem vitória? Tá vendo porque que sua vida não sei o quê? Porque você não faz, você não é assim, você não vai comigo para as vigílias, você não faz não sei o quê, você não... E aí, né, irmão? Se você precisa, meu irmão, se você precisa, sente que isso te ajuda, de repente não ajuda outro, sabe? É por isso que eu achei esse tema muito importante, porque assim, eu até usei como exemplo, evangelizando uma pessoa, alguns dias atrás, falando para ele que, não lembro agora com quem eu estava falando, que eu estava falando de um amigo meu, que ele até visitou a nossa igreja, né? E veio conhecer e tal, mas não se encaixou, sabe? E ele gosta mesmo, sabe, irmão? É daquelas igrejas pentecostal, sabe? Que tem, né, o povo marchando no meio da igreja, falando em línguas, né, no meio do culto, no meio da palavra e tal, e usar terno, gravata para cobrir. E aí, que nem ele mesmo falou para mim, ele vai com a camisa dele toda fechada para cobrir as tatuagens, né? Porque lá na igreja que ele está não pode fazer tatuagem, mas ele tem o corpo coberto de tatuagem, né? Aí, se você chega no irmão e fala assim, não, você está errado, cara, que isso? Não, Cristo é liberdade, Deus te chamou para... Às vezes, meu irmão, tem pessoas que precisam de ministérios como esses, e tem pessoas que precisam de ministério como o nosso, que eu estou aqui falando com você, não estou de gravata, estou com a camiseta do Capitão América, né? Nada, né? Nenhuma apologia, nada, né? Enfim, e eu não estou me sentindo acusado por isso, né? Eu não acho que eu estou nu diante de Deus, porque eu estou com uma roupa diferente de um pregador de uma igreja diferente. Amém, pessoal? Mas tem pessoas que medem a vida do outro por ele, né? Se ele acha que é certo, então você tem que fazer também. Se ele acha que é errado, você não pode fazer, né? E aí a pessoa chega em um e fala, mas ó, aí até que chega o ponto onde o cara aponta para ele e fala assim, a tua igreja está tudo errado. Já fizeram isso com você, irmã? Já, né? É triste saber, mas é verdade. Se tivesse combinado hoje o tema com os depoimentos, não tinha dado tão certo. Porque eu sei que já falaram com a Cida que a nossa igreja é tudo errado, já falaram com a pastora Dalva que a nossa igreja é tudo errado, né? Amém, pessoal? É verdade, né, irmã? É como um dia um abençoado falou para mim, falou assim, eu não vou ficar na igreja de vocês porque não tem Espírito Santo. Eu falei, oh meu Deus, como assim, meu irmão? Né? Se o Espírito Santo estivesse aqui, não tinha ninguém nem batizado, porque é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e atrai o coração. Mas ele falou, porque eu não prego em línguas estranhas. Eu falei, mas a Bíblia fala que quem prega em línguas estranhas não edifica ninguém, porque ninguém entende nada. Então, falta conhecimento lá na igreja onde ele foi, que aliás, por sinal, eu vou falar até,
né? Eu até estava falando para Ivani outro dia, né? Que me deixa irritado com esse povo aí que gosta de apontar e parametrizar pessoas por ele. É que vira e mexe está postando foto com latinha de cerveja na mão, sem camisa, com o bonezinho de lado, direto, é ou não é, filho? Aí de vez em quando, pum, aparece uma foto de terno e gravata numa igreja tradicional. Então, você entendeu, meu irmão? Só que eu e os nossos irmãos que estamos aqui há 13 anos, em momento nenhum nos desviamos do caminho do Senhor. Em momento nenhum postamos fotos com latinha de cerveja no Facebook, né? Quem está certo, quem está errado, né? Enfim, vamos lá, continuando. Todo mundo entendeu o que é julgar pelos seus parâmetros? Algumas pessoas estabelecem os parâmetros para a vida do irmão e acaba colocando uma pedra no caminho dessa pessoa, né? Fala assim: olha, você não pode ser assim, você não pode fazer assim. Aí a pessoa recebe tanta pressão que acaba desistindo. Fala assim: não vou mais, tá louco, né? Você é doido? Eu fui lá na igreja, o pastor não falou nada comigo, mas quando eu saí para fora, o irmão me pegou pelo braço e falou assim: é o seguinte, hein? Agora você é crente, a partir de hoje tem que ser assim. Eu falei: mano do céu. Amém, igreja do Senhor? Será que a gente conhece gente assim? Né? Falar: a partir de hoje tem que ser assim, ó. Mas peraí, cara, tá escrito isso lá na regra lá no RI da igreja e tal. Não interessa o RI, que a Bíblia fala isso. Ó, eu estava vendo uma coisa, eu nem vou comentar o conteúdo aqui, porque eu acho que não dá certo, mas enfim, eu mostrei para o pastor Ivaninho. A pessoa que alega que recebeu uma revelação, né, de Jesus, está lá no Facebook lá, o povo ímpio, o povo que não conhece Jesus, está compartilhando e caindo na risada, irmão. Olha o que os crentes fazem a gente passar, irmão. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tem hora que dá vergonha de ser crente, sabia? Eu não me envergonho do evangelho, de jeito nenhum. Do evangelho não, de jeito nenhum. Da cruz do Senhor, muito menos. Mas do povo, a gente morre de vergonha. Então, a mulher falou que recebeu uma revelação de Jesus e queria dar doutrinas sobre como o marido e a mulher têm que se comportar, porque se está escrito na Bíblia, se macular o leito sagrado, não sei o que. Eu falei: mano, que é isso, cara? Meu Deus do céu, dá pena de quem é pastoreado por uma indivídua, que é a mulher, né? Por uma jumenta dessa, meu Deus do céu. É verdade, meus irmãos. Meu pai do céu, você não pode fazer um negócio desse, cara. Ficar alegando que Jesus te revelou algo extra bíblico. Nós não lemos outro dia aqui, pastora Dalva, que ainda que um anjo venha do céu e pregue um outro evangelho diferente daquele que recebemos, deve ser considerado maldição. Aí tá cheio por aí falando que recebeu uma visão, recebeu uma revelação e tem que ser assim, porque não sei o que. Meu irmão, quando a Bíblia fala de macular o leito, é adulterar, é trair a esposa, o esposo. Não é o marido e a mulher, não. Já pensou, irmão? Misericórdia. Vamos lá. Opinar na vida alheia sem responsabilidades. Opa. O Cruvinel que tem uma frase muito bonita que ele fala, eu acho legal quando ele fala que quem dá resposta muito fácil na vida das outras pessoas é porque não tem responsabilidade nenhuma, nem com a dele nem com a dos outros, né? Por exemplo, vou trazer um caso bem complexo, tá? Porque o nosso foco aqui é o estudo, então vamos trazer um foco, né? Vamos estreitar um negócio. Chega alguém lá e fala assim: eu quero me separar do meu marido, sabe, pastor? Aí você fala: por quê? Por que está acontecendo? Não sei o quê. Porque meu marido é um traste, não sei o que, quer cortar a unha em cima do sofá, porque reclama da minha comida, porque, sei lá, por coisas bobas, sabe, irmã? Tipo, porque quando ele termina de tomar banho, ele joga a toalha no chão, passa de dente aberto. Isso é motivo para separar de alguém, meu irmão? Né? Mas tem gente que não sabe o que é um casamento ainda e quer se separar por qualquer coisa. Porque eu cheguei em casa e fulano estava virado para o lado, eu perguntei o que foi, ele falou que estava tudo certo, está tudo bem, né? E não quis falar comigo. No outro dia o outro está pedindo divórcio. Amém, pessoal? Tem uns pastores, pastoras, irmãos e irmãs da igreja sem responsabilidade nenhuma, que vai lá e fala: separa, meu. Deus ainda fala assim: Deus tem coisa melhor para você. É verdade, igreja. É
verdade. Manda embora de casa. Manda embora. Isso, meu filho, minha filha, não sei o que. Não, manda embora. Bota na rua. Será que ele faria isso com o filho, com a filha mesmo? E se faz, não vai para o céu. Amém? Deixa eu deixar claro aqui, pode ser o que for, meu irmão. Você não é obrigado a concordar com o erro de ninguém, né? Nem apoiar, né? É que nem a gente estava conversando. Você não pode apoiar quem faz coisa errada. Mas um filho, uma filha, um marido, uma esposa que tem problemas pequenos, fáceis de resolver, ou questões que você infelizmente vai ter que carregar junto com a sua cruz, você não deve botar ninguém na rua por causa disso, né? Mas é filho, é filha, é marido, é esposa, né, irmã? Não concorda, mas tenta consertar. Vai lá, vai conversando, vai até o último dia, sabe, da vida, e ali enquanto você tiver fôlego, vai dar no conselho, vai falando, vai tentando conserto. Agora tem gente que chega e fala assim: não, é melhor fazer assim, é melhor. Aí o cara chega e fala: estou pensando em investir, né? Tudo que eu saí de uma empresa lá e recebi uma indenização, eu vou investir num negócio aí, eu vou vender gelo, vou vender gelo na beira da pista lá. Aí o cara fala assim: tá chegando o verão, todo mundo vai comprar gelo, não é, irmã? Não é verdade? Meu Deus do céu. Vamos lá. Aí o cara falou: beleza, faz isso mesmo. Deus está falando para você prosperar. É Deus purinho no negócio. Aí o cara vai lá, compra um monte de gelo, bota no porta-mala do carro uma caixa de isopor. Quando dá meio-dia já está derretendo metade, porque ele não tem uma câmara fria, porque ele não tem um caminhão refrigerado, e não se conserva gelo, dentro de uma caixa de isopor. Vocês estão entendendo o conceito, pessoal? É fácil, né? Aí foi Deus que não abençoou, né? Deus que não pôs a mão e não soltou o gelo lá para gelar tudo. Enfim, sabe, irmãos e irmãs, eu vou falar uma coisa bem clara para vocês aqui. Eu já conversei isso com alguns irmãos, inclusive com os meninos mais jovens aqui. Falar: quantas vezes eu e a pastora Ivani já recebemos recomendações assim, tipo: pastor, se eu fosse você, botava essa pessoa para fora da igreja, não é? Imagina quantas vidas não tinham se perdido se a gente tivesse ouvido a essas pessoas que têm a resposta rápida, sabe, Cida? Chega na gente e fala assim: tá fazendo coisa errada, manda embora, exclui do grupo, exclua da igreja, exclui do grupo de louvor, exclui do hall de obreiros. É fácil, pastor, é só você ser firme, ainda me chamar de banana, né? Salve, Vitor, né? Você é muito banana, pastor, vai lá, manda embora logo. Não foi ele não, tá, pessoal? Fica tranquilo. O banana foi. Enfim, aí você fala: não é assim, cara. Não é assim, minha irmã. Não é assim que funciona. Quando você perde uma pessoa, você não perde uma só, você perde uma família inteira. A igreja que faz isso, que hoje eu acho muito difícil, mas ainda existem igrejas que fazem isso, pega a pessoa, manda embora por coisas bobas, sabe? É que nem quer ver uma coisa? Como que a resposta, a opinar na vida alheia sem responsabilidade causa um efeito terrível, né? Essa semana eu estava lembrando com a pastora Ivani. Será que o pessoal está entendendo? Vai assistindo em casa, será que estão entendendo? Espero que sim. Deixa eu falar para você. Eu e a pastora Ivani lembramos de um caso que eu conheci, acompanhei não de perto, mas eu conhecia as duas pessoas envolvidas. Tinha uma irmã, uma jovem, muito jovem, que casou com o jovem ali que ela conheceu, e provavelmente no relacionamento de namoro era o príncipe encantado, né? Mas depois que casou, se eu não estou enganado, já no primeiro mês de casamento já rolou já uns tapinha, né? Já desceu a mão na irmãzinha. Aí, enfim, o tempo foi passando e ela começou a se incomodar e ficar apanhando o marido em casa. Crente, viu, igreja? Estou falando de ímpio não, crente, né? Que vai para a igreja com a bibliazinha debaixo do braço assim e deixa a esposa arrebentada em casa. E aí a irmã, que era
musicista na igreja dela, né? Procurou o ministério que comanda, né? Os cabeças da igreja. Falou assim: olha, meu marido está me batendo, assim, não sei o quê. Segundo a informação que eu tive, foi muito rápido a decisão. Eu vou falar o nome do cara. O cara lá, o pastor, até caiu, caiu aqui, gente, em nome de Jesus. Caiu alguma coisa. Enfim, relaxa. O cara responsável pela igreja, pastora Dalva, virou para a irmãzinha e falou assim: bom, se a irmã está apanhando do seu marido, então você fez alguma coisa. Exatamente. Fala assim: você fez alguma coisa, mano. Então, nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje a irmã não toca mais. Está excluída. É verdade, mano. Se você está espantado em casa, as irmãs aí, é verdade. Fala assim: não, a partir de hoje você não participa mais dos trabalhos da igreja, porque você provavelmente fez alguma coisa para apanhar do seu marido. E aí? Sabe o que aconteceu, irmã? Se eu não me engano, caiu ela. Primeiro caiu fora da igreja, sumiu, perdeu a fé. Depois caiu a irmã, que também tinha um casamento meio bagunçado lá, porque, enfim, o povo vivia apontando, né? Falou: não, saiu também, porque, segundo a informação, um dia ela foi com uma determinada roupa da igreja e o pastor lá, vou falar pastor, né? Falou de cima do púlpito da igreja assim: ah, fulano, ó, não vai participar mais porque está com a roupa muito sensual. E não era, pelo que eu soube, não era. Era só a roupa comum que as igrejas que proíbem as irmãs de usar saia, usar calça, permitem, né? Sabe, irmã? Assim, aquela coisa, não pode usar calça, mas pode usar a saia coladinha no corpo. Então, no caso ali eu não sei, acho que pelo que me disseram não tinha fenda não. Mas o pastor lá olhou, achou, opa, tá apertadinho, hein? Não vai mais participar da igreja não. Como assim? Saiu da igreja. A família vai tudo embora, né? Fala, meu. Pode falar. Às vezes o erro estava no pastor, né? Oi? O erro estava no pastor. Sim. Porque olhou para ela com outros olhos. Sim. Olhou de uma forma que não podia estar olhando naquele momento. E aí deu resposta rápida na vida da... eu sei que caiu, foi o mouse. Olha lá. Pera aí, irmãos. Eu vou achar esse carinha aqui rapidinho. Olha lá, tá ali do outro lado. Depois eu pego ele. Pode ficar tranquilo. Todo mundo está entendendo, pessoal? Em nome de Jesus. Opinar na vida alheia sem responsabilidades. Tipo, falar assim, ó, eu falo mesmo porque eu tenho boca, né? E é capaz até de usar a palavra, falar: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz da igreja. Né, irmão? Bom, vamos lá. Agora começa um processo. Minimizar a importância da obra do Espírito na vida da pessoa. Como colocar pedra de tropeço na vida dos crentes, dos seus irmãos, dos irmãos, das irmãs, até de pastores, de pastoras, de obreiros. Sabe por quê? Obreira também é ser humano, né? E se a pessoa fica ali, ó, toda hora cutucando e criticando e botando, não sei o que, pastor, sabe? Porque uma coisa que eu acho muito interessante, né? Por mais que a gente já tenha passado muita coisa no nosso ministério e vivido muitas coisas, muitas experiências, né? Nesse tempo da pandemia parou um pouco, né? Porque a gente ficou meio afastado, né? No geral, né? Mas a pastora Ivani há de confirmar o que eu vou falar, assim, uma coisa maravilhosa, sabe, meu irmão? Estou sendo irônico, tá? Não é maravilhoso, não. É horrível. Quando você trabalha pela igreja, quando você cumpre tua função, faz tua obrigação como pastor, cumpre teu chamado. E mesmo assim, sempre tem alguém dentro da sua igreja que sempre acha mais bonito o que o outro pastor da outra igreja faz. Não é, filho? Porque quando eu era lá daquela igreja, o pastor fazia isso, isso, aquilo. Porque quando eu era do outro ministério, lá tinha não sei o que. Você fala, legal, cara, desculpa aí. Desculpa por não ser o pastor que você queria. Então vai lá para outra igreja.
Né? Outro dia eu falei aqui, pastora Dalva, a senhora estava na quarentena aqui, eu vou confessar dia da igreja aqui. Falei mesmo, e reassumo. Falei, não está feliz, filho, não concorda, tem algum problema, né? A gente não é suficiente, vai procurar onde você vai encontrar um pastor melhor que a gente, né? Né, pastor Ivani? Agora eu sei que já passaram nossa boa prática para um monte de gente, né? Que eu mesmo compartilhei com alguns pastores que eu conheço. Falei, meu irmão, vai servir ceia lá pro seu povo na casa, tal, não sei o quê. Mas aí tem gente que recebe ceia em casa, né? E a gente não serve, não é suficiente, sabe, pastora Dalva? E aí você fala, coloca pedra até no caminho de obreiros, porque entristece, né, Nosso coração fica, poxa vida, eu achei que eu estava fazendo certo, né, igreja do Senhor? E com o crente, né, com as pessoas, sabe, Cida? A pessoa vem para a igreja e está começando a caminhar, começando a se transformar. Aí chega um abençoado e fala assim: ei, você não está na igreja agora? Por que você está fazendo isso aí? Você fala, mas o que eu estou fazendo? Às vezes a pessoa nem sabe que está errado ainda, né? Porque, o Espírito Santo está trabalhando à medida dele, fazendo a obra dele, e as pessoas acham que tem que ser da noite para o dia. Só que o mais interessante é que a maioria das pessoas que gostam de apontar o dedo para crente novo ou crente velho que tem algumas práticas, é que na vida dele não foi assim, né? Não foi da noite para o dia que aconteceu uma conversão, né? Dormiu num dia e acordou no outro dia crente formado, especialista em Bíblia, né? Conhece a Bíblia de capa a capa, conhece todas as doutrinas. Amém, pessoal? Todo mundo está entendendo? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? O relógio está indo mais rápido hoje? Jesus amado, eu pretendia terminar 9h30. Já é 10:10, mas enfim. Amém, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Conhece gente assim? Conhece aí, irmãos? Você que está na live, conhece, Cida? Pessoas que ficam colocando coisas na vida das pessoas e não deixa o Espírito Santo fazer, né, irmão? Será que o Senhor não é competente o suficiente, meu irmão, para moldar a vida do seu filho, da sua filha? Será que a palavra de Deus não é suficiente? Sabe? Eu conheci uma jovem que quase desistiu de ser crente porque era sufocada por aqueles que se diziam discipuladores, né? Né, pastor Ivani? Você sabe o que eu estou falando? A pessoa não conseguia nem andar mais porque os discipuladores já ficou, opa, peraí, não. Por que você foi ali? Por que você está indo para o outro lado? Por que você está falando com o pastor Luciano? Né, filho? Lembra dos interrogatórios? Não, o que você está falando com o pastor Luciano? Só cuide da sua vida aí, cuidado. Amém, pessoal? Eu falo que eu não tenho vergonha nem medo. Amém? Mas é verdade, meu irmão. Qual que é o problema? Deixa o Espírito Santo trabalhar, né? E mais, eu vou me lembrar de um detalhe que a gente viveu. A pastora Dalva está aqui, é testemunha de uma obreira da nossa igreja aqui, que eu tenho certeza que ela se orgulha do testemunho. Sabia, pastora Dalva? Por isso que eu vou falar. Eu tenho certeza que ela tem orgulho disso. Ela visitou a nossa igreja e sumiu. Depois não veio mais, lembra? E aí a gente foi lá, né? Nós fomos lá saber como estava, onde estava. E aí a pessoa falou: pastor, eu ainda não larguei o vício, né? Então eu falei: quem falou para você que você tem que parar de fumar, de beber para vir para a igreja? Não, meu irmão, na verdade você vai para a igreja para isso, é para Deus te libertar. Não é para você, não precisa parar para fazer, não é, pastora Dalva? E o que Deus não fez com essa pessoa e com essa família? Maravilha, Deus fez maravilha. Né? Hoje nós temos uma igreja praticamente lá em Jandira por conta dessa vida, dessa obra que Deus fez. Imagina se a gente não deixasse o Espírito Santo trabalhar, hein, pastor Dalva? Se a gente ficasse, então não. Isso, quando você se libertar, você volta. Não, meu irmão, né? Imagina se a gente embarreirasse as pessoas assim: não, você não pode batizar, porque você não está pronto. Mas até o João, o Batista, falava para as pessoas assim: venham, batizem-se para arrependimento dos seus pecados. Ele não falava assim: venham vocês que já se arrependeram, né? Venham você que já se arrependeu, já está santo, já está puro, venham vocês se batizar. Não, ele falava exatamente o oposto: vocês são pecadores, estão vivendo uma vida devassa, vem. Exatamente.
Outra coisa, meu irmão, se a pessoa achar que não tem mais pecado, não precisa batizar não, viu? Ué, Deus vai te recolher, você vai morrer. Tá feliz? Não vai ficar feliz. Amém? Poxa vida, gente. Então assim, os crentes e a igreja, e eu não estou falando só de pessoas assim no geral não, eu vou envolver todo mundo, eu, a pastora, os pastores. Se nós começarmos a colocar pormenores na vida das pessoas e impedindo que o Espírito trabalhe no coração delas, nós vamos afastar as pessoas da igreja em vez de trazê-las para a igreja. Nós vamos afastar as pessoas de Cristo ao invés de trazer as pessoas para Cristo. Amém, pessoal? Né? Às vezes a gente vê coisas acontecerem, a gente fica cabelo em pé, falando, como que pode, cara? Hoje existe uma linha muito tênue entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, entre a igreja correta e a igreja que não é correta, entre a igreja liberal e a igreja que não é liberal. Mas eu vou explicar uma coisa para você. Ao mesmo passo que existem igrejas que não tratam a vida das pessoas em nada, não ensinam a palavra, não ensinam a doutrina, então lá o cara acha que pode tudo e faz, né? Não é, pastor Ivani? Faz tudo que quer, faz do jeito que quer, depois está lá na igreja cantando um grupo de louvor, está pregando no altar, está errado. Ah, mas o pastor não falou que não pode julgar? Pode, esse pode, né? Porque a gente pode julgar todos que estão fora da palavra, está escrito na Bíblia. Amém, pessoal? Existem igrejas que estão preocupadas em trazer pessoas para Cristo. É que nem nós tiramos, não, está ali. Tem uma plaquinha na nossa igreja ainda muito pequena, eu acho que a gente tem que escrever na parede, que o pastor César Cavalcante roubou nossa ideia. Irmã, eu vi na live deles lá, a igreja, a parede lateral deles, está escrito de fora a fora assim, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Olha aqui, cara, olha, roubou nossa ideia. Mas enfim, nós também vamos fazer isso aí, porque, nós não estamos aqui para trazer pessoas perfeitas a Cristo. O próprio Cristo falou que o médico veio para os doentes, não veio para os sãos. Se você está sarado, não tem doença nenhuma, não tem pecado nenhum, você não precisa da palavra. Amém? Porém, existem irmãos que acham que podem ser aqueles que vão limitando os passos das pessoas, né? Colocando coisas no caminho. E aí que está onde o Paulo fala: não coloque obstáculo na fé. Amém? Não coloque obstáculo na fé. Amém, igreja do Senhor? Não vai lá e não diz para aquela pessoa: olha, agora que você é da comunidade Essência, você não pode mais frequentar a casa dos seus parentes lá, né? Porque lá é tudo católico, é tudo macumbeiro, não faça isso em nome de Jesus. Amém? Entenda, meu irmão, não faça isso. Você está colocando obstáculos, está colocando o coração da pessoa em xeque. E o coração humano é forte. Nós lemos na palavra domingo aqui: enquanto estamos no corpo, nós estamos distantes de Deus, mas por isso nós vivemos pela fé. E às vezes a pessoa não sabe o que é viver a fé ainda, precisa aprender. Amém? Uma vez eu estava ensinando não, eu estava dando um conselho, né, para as irmãs aqui quando a gente foi começar a célula de jovens de novo. Eu até falei para elas, falei para os meninos também, falei: olha, pessoal, é assim, ó, só para vocês entenderem o que é que a gente está falando, e já estamos encerrando, tá? Pastora Dalva, eu falei assim: olha, quando eles começarem a ver pessoas novas, né, visitar a igreja, visitar a célula, não coloca essa pessoa para orar, sabe? Não fica colocando julgo sobre ela. Às vezes a pessoa nem é crente, irmã, veio do mundo, não sabe nem o que é orar. Você fala: não, agora quem vai orar hoje é fulano, porque tá aqui visitando a gente, vai ter que orar, tem que participar. Não, meu irmão, em nome de Jesus, líder de célula, em nome de Jesus, não faça isso. A pessoa nunca mais volta. Sabe? A gente não pressiona ninguém a nada, né? Eu falei para elas, por favor, vocês têm que, uma coisa é você falar para um crente mais velho: você tem que ter uma vida de santidade. Outra coisa é você falar para uma pessoa que nem é crente: você tem que ter uma vida de santidade. Para a pessoa que o Espírito Santo não trabalhou ainda, ela fala assim: quer saber? Eu não vou vir nessa igreja mais não. Hoje eu fui lá, a pessoa já quis. Como é que fizeram com você, pastor Ivani? Você precisa ir lá para a igreja para arrumar marido, que você era solteira. Aí falaram para ela também que ela precisava ir para a igreja para Deus libertar ela das maquiagens, das joias. Vai vendo, igreja do Senhor.
Que ela foi? Não. Então, amém, igreja? Eu acho que está todo mundo entendendo o que é colocar obstáculo, né, para as pessoas. E o Paulo fala categoricamente: não coloque, entendeu? Não é para fazer, não é para você, não é com a tua mão, não é com a tua força que você consegue colocar as coisas nos eixos. Amém? No caso da fé, é o Espírito Santo que faz. Amém? Bom, eu não sei se não vou poder discorrer muito sobre isso por causa do horário. Criar suas próprias doutrinas. Agora chega na parte que eu gosto de falar, né? Aqueles fulaninhos, eu estava mostrando para o Evani. É que o nosso fundo musical não vai combinar, né? Mas eu mostrei para o Evani um vídeo, tem uma página no Facebook que chama Apóstolo Paulo Inconformado. É muito bom. Aí tem um vídeo de uma igreja na região norte do Brasil, que aliás eu já fico espantado com aquilo quando eu vejo, que eu acho aquilo tudo surreal, parece coisa de filme de ficção. Irmã, os obreiros, as obreiras da igreja usam umas roupas prateadas, uns vestidão até o pé, homem, né? E umas negócios assim, umas mitras, uns negócios dourados, medalha de capitão de barco, minha irmã. Cara, que negócio é esse, gente? Não é verdade? E fica rodando, sabe, Cida? E fica rodando com aquele vestidão assim, ó. E todo mundo acha aquilo lindo, maravilhoso. Os caras tocando a tabaco. Meu irmão do céu, eu falei que é isso, gente? Diz que é, né? Pentecostal, né? E aí o videozinho que os caras postaram, o cara ficava fazendo assim. Aí todo mundo entrava num êxtase assim, a igreja inteira manifestando, e o cara tocando um cavaquinho. Eu falei, meu, que é isso, cara? Que cena do Jesus amado. Sabe, meu irmão, esse aí eu não chamo de fraco na fé, não, eu chamo de menino na fé, né? Porque o Paulo fala que quando o cara é menino, ele faz coisa de menino, mas quando ele é adulto, ele faz coisa de gente adulta. Tem muita igreja colocando obstáculo na fé das pessoas, fazendo meninice, fazendo feitiçaria dentro da igreja, fazendo palhaçada, meu. O cara que levou uma cabeça de porco lá, você lembra? Meu, levou uma cabeça de porco no altar da igreja, sabe? E o outro cara que fez pior, esse aí tinha que ser preso, matou uma cabra, né? Dentro da igreja, para, entre aspas, pregar sobre o sacrifício. Mas tinha que levar a camisa da cara? Minha irmã, de verdade, não era mentira não, de verdade, sacrificou um animal dentro da igreja durante a pregação sobre sacrifício. Aí a gente olha para nós olhamos para nós assim, né? E fala, meu Deus, né? O que tá errado da gente, né, pastor Adão? Porque as pessoas não gostam da gente, né? Fala assim, meu, poxa vida, mas na tua igreja como é que é lá? Ah, é assim, ó, a gente louva, canta, prega a palavra e depois vai para casa. Ah, é só isso? Bom, sua igreja é uma bênção, mas eu não vou ficar lá, não combino. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também escreveu que chegaria um tempo que as pessoas, sentindo coceira nos ouvidos, né? Sentindo coceiras nos ouvidos, não felizes com a doutrina, trariam mestres para si mesmos e começariam a seguir doutrina de demônio. Então, está escrito na Bíblia, não é palavra minha não. Amém, igreja do Senhor? Pessoas que criam suas próprias doutrinas. E eu não estou falando desse monte de coisa aí, mas tem muitas outras coisas, viu, irmão? Por exemplo, você não pode obrigar uma pessoa, um jovenzinho, um adolescente, uma criança da tua igreja a ser mais santo do que você tem sido, por exemplo, né? Exigir das pessoas, os jovens têm que se consagrar. Que nem eu lembro que o Silvio reclamava muito disso lá da igreja onde a gente frequentava. Quando ele foi líder de jovens, toda semana tinha reunião. Ele falou, meu, tem que levar os jovens para consagração. Pastor Adalvo, tem que ir lá, tem que consagrar. Cadê? Né, irmã? E agora cadê? Todo o povo que você ficava obrigando, consagrar, meu irmão, nem a pessoa era consagrada, né? Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? A gente tem que ir pela palavra, e a palavra é amor. Bom, prezar mais a religião do que o amor. Amém? A pessoa se
fechar tanto em suas opiniões religiosas e seus próprios conceitos e esquecer que isso aqui se trata de vidas, né? Que se trata de levar pessoas ao céu, não fazer uma fábrica de santos perfeitos aqui. Amém, igreja do Senhor? Nós estamos aqui pelo amor, né? Foi que nem o louvor do Livres lá, que eu amo muito. Por causa do teu amor, né? Nós vivemos. Amém, igreja do Senhor? E se nós formos tão exageradamente santos, né? Tão exageradamente sábios. Tem gente que quer ser tão sábio que não sabe nada, né? Eu conheço muita gente assim, quer ser tão sábio na Bíblia, tão sábio na palavra de Deus, que não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Sabe, irmão? Aí você fala um profeta, não tem isso na Bíblia, né? Aí pior quando você fala alguma coisa assim, bem, sabe, um versículo daqueles que deixa a cabeça da gente meio, tipo, vou falar um versículo para você. Nem sempre tem pão na casa do sábio. Ô pastor, que isso? Deus é o dono do ouro e da prata, não é assim que fala, mano? Imagina, Deus vai deixar faltar o pão na casa. Meu irmão, está escrito na Bíblia. Nem sempre tem pão na casa do sábio. Nem sempre o mais veloz vence a corrida, né? Enfim, a gente tem que encerrar, porque passamos 5 minutinhos, amém? Vamos encerrar em nome de Jesus. Bom, e para terminar, porque hoje não vai dar para discorrer mais, um versículo do mesmo capítulo. Presta atenção, grava aí no seu coração. Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Presta atenção o que é o reino de Deus pela interpretação paulina, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Deus tem negócio com tudo que é justo, com tudo que tem paz e com tudo que é gerado com o Espírito Santo, né? Aquele que assim serve a Cristo, presta atenção, olha, Cida, isso é uma doutrina. Ó, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Uma pessoa que não pesa sobre a outra com a sua fé, com a sua religiosidade, com seus conceitos, com as suas verdades, ela agrada a Deus e atrai os homens para Deus, as pessoas para Deus. Amém? E o Paulo termina esse capítulo com uma frase muito pesada, sabe? Mas ele fala que tudo que não procede da fé é pecado, né, irmão? Foi isso que ele falou. Tudo que não é da fé é pecado. Então, se a fé, tudo que provém da fé que não provém da fé é pecado, e ele está dizendo que o reino de Deus consiste nessas coisas, não consiste em bebida nem comida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pouco importa como a pessoa chega à igreja, pouco importa se um irmãozinho meu tem um probleminha ou outro e o Espírito Santo está moldando ele dia após dia. Amém, igreja do Senhor? Pouco importa se a tua igreja não respeita a doutrina. Que doutrina, meu irmão? A doutrina da salvação a gente respeita, né? Nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, consistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos na existência do diabo e cremos na existência do inferno, e cremos na ressurreição de Cristo e no nascimento virginal de Jesus através de Maria, e cremos também na volta de Cristo vitoriosa. Amém, igreja do Senhor? Cremos na cruz, onde Ele salvou e venceu a morte. Isso é doutrina. O resto, né? Amém, igreja do Senhor? Se você crê nessas coisas e você tem sentido o peso de algo, agora eu falo com os irmãos que estão em casa, fique em paz. Conserva a tua paz no seu coração. Fique em paz com o Senhor, porque Ele não quer pesar sobre você, né? E muitas vezes as pessoas que querem pesar sobre nós não sabem o peso que nós já carregamos, né? Quer criticar, quer apontar o dedo. Eu sei de uma coisa que o apóstolo Paulo deixou claro: meu irmão, tem pessoas que são mais fracos, né? Suporta eles. O que é suportar? Não é aguentar, que nem a pessoa fala. Suportar é aguentar a pessoa, não é, pastor Dalva? Não, suportar é ajudar, é dar suporte. Ó, isso aqui é um suporte, ó. Está suportando o computador. O computador está aqui,
Ele está aqui, ó. Isso é suportar. Amém, igreja do Senhor? Enquanto você faz isso, o Senhor faz isso por você, né? E enquanto nós fazemos pelas pessoas, o Senhor está fazendo por nós, para que o nosso caminho seja de bênção e seja de graça. Amém, igreja do Senhor? Vamos encerrar em nome de Jesus, e perdão aí pelos minutinhos a mais. Sábado tem mais, né? Estaremos aqui de novo. Vamos pedir ao Senhor um tema, alguma coisa para, né? Vou orar ao Senhor para a gente suavizar aí, senão o povo vai ficar bravo comigo, né, pastor Ivani? Não é não? Depois de ter apontado esse monte de coisa aí. Eita Jesus. A musiquinha que o Vitor gosta. Amém? Bom, que você tenha aprendido algo nessa noite, e que através desse aprendizado você possa trazer mais pessoas a Cristo. Diga a elas: não temam, o seu Deus é um Deus vitorioso, infinitamente poderoso. Diga a elas que o fardo é leve e o jugo é suave. Amém? Diga a elas, vocês que têm medo, estão com seus joelhos tremendo: não temam, nosso Deus é poderoso e é forte para nos suportar, nos guardar, nos conduzir. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradeço por essas pessoas, te agradeço pelas palavras que o Senhor tem nos dado, e te agradeço, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Em tudo nós sabemos que o Senhor tem nos amado e tem cuidado de nós. Guarda-nos no caminho de volta para casa, e guarda a tua igreja também em suas casas, em nome de Jesus. É o que nós pedimos essa noite. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Pode apertar.